é feriado. Muito bem. Bom, a Renata já fez a introdução, a gente está avançando no processo de revisão do marco regulatório do desenvolvimento urbano do Campo Paulista. O marco regulatório, ele é o conjunto de normas, de leis e normas que regem o desenvolvimento urbano, e aí é importante a gente lembrar que o desenvolvimento urbano não é apenas a construção física, mas são as relações pessoais, sociais, econômicas, culturais que se tem na cidade. Então ele regula tudo. Tanto é que no plano diretor que nós aprovamos, lá tem como diretriz que vários desses assuntos são objeto de planos setoriais específicos, e Campo Limpo está preparando. Como a Renata disse, a gente já caminhou bastante no plano de mobilidade, o plano de habitação está em andamento, inclusive com recadastramento na cidade, já está em andamento. O plano de segurança pública acabou de ficar pronto, o plano de cultura, não sei se ficou, se já está pronto, enfim, a educação é regida por lei federal, então tem que ter os planos mesmo, ou seja, e agora nós estamos começando com o zoneamento, parcelamento de ocupação do solo. O de turismo também está pronto, ou seja, então, o que acontece? O plano diretor, ele articula e articulará todos esses planos e a lei de zoneamento, ela trata de colocar isso nos lugares, ou seja, de traduzir para o território os desejos, os pactos, as combinações que são feitas pela sociedade. O plano diretor é uma grande combinação, é um grande pacto, como a gente dizia lá atrás. Aqui, eu quero fazer uma observação, me adiantando um pouco ao que nós vamos ver, que eu faço essa comparação, que é assim, enquanto o plano diretor, ele está na dimensão, no plano das ideias, das intenções, das combinações, o zoneamento, ele é o instrumento de aplicação. E isso é muito importante. E isso faz com que o zoneamento seja muito importante no contexto de governança e de gestão da cidade. Porque o zoneamento, de alguma maneira, ele afeta o que uma cidade e uma pessoa tem de mais sensível, que é o bolso. Porque ele acaba determinando, sendo determinante no valor da terra, do banco. E, portanto, ele é determinante das relações econômicas e, portanto, sociais, culturais, políticas, né, que regem o nosso cotidiano. Eu faço uma brincadeira que existia uma novela, na verdade é um livro, mas depois uma novela há muito tempo atrás, coisa que tem cabelo branco, que chamava O Feijão e o Sonho. Que o nome é autoexplicativo, né? Assim, o sonho e o feijão é a necessidade cotidiana. O plano diretor de zoneamento é mais ou menos isso, é mais ou menos o feijão e o sonho. O plano diretor é o sonho, nós queremos a cidade assim. Né? E o zoneamento, de certa forma, é o feijão, tá? E como é que a gente se organiza para ter a cidade do jeito que a gente quer? Então, esse é um aspecto muito importante. Outro aspecto muito importante do zoneamento é o fato de que, de modo geral, todos os problemas que a nossa cidade enfrenta têm a sua origem no uso e ocupação do solo. Ou diretamente ou indiretamente. Eu tenho um problema de trânsito. Esse não tem nem dúvida. Como eu disse de manhã, o problema do trânsito não é excesso de carro. O problema de trânsito é sempre o excesso de viagem. Ou seja, o problema não é que tem carro demais. O problema é por que tem carro demais. Tem carro demais porque eu estou obrigado a usar o carro. Ou porque eu moro longe de onde eu trabalho, ou porque
onde eu moro e da onde eu trabalho, ou porque, enfim. E aí, se não é carro, é o ônibus, aí eu dependo do ônibus, aí o ônibus vai estar lotado, porque o serviço de ônibus não dá conta daquilo, seja por motivos legítimos ou ilegítimos, mas o fato é que não dá conta e a população sofre. No caso de Campo Limpo Paulista, o deslocamento a pé, ou bicicleta, ou alternativas não é fácil. E aí, no plano de mobilidade, a gente já falou isso, já não é fácil por natureza e não faz nada para melhorar, então não vão usar mesmo, né? Por exemplo, deslocamento a pé. Já não é fácil. Se você não tem percursos mobiliados, com sombra, com mínimo de conforto, onde um idoso, uma pessoa que está carregando uma compra, possa andar 300 metros e sentar 10 minutos, respirar um pouco na sombra para andar mais 300 metros, não adianta nada. Calçada, por exemplo, o asfalto é liso, por que a calçada é a escadaria do Senhor do Bonfim? Então, né? Ou seja, isso tudo é uso e ocupação do solo, né? Acaba chegando e saindo da lei do zoneamento. Então, esse nosso processo de discussão da lei do zoneamento, ele vai ser amplo também, porque nós vamos mexer com as questões estratégicas, como no plano diretor, só que com uma diferença. Enquanto no plano diretor o endereço era Campo Limpo Paulista, aonde é isso? É Campo Limpo Paulista. No máximo nas macrozonas, como nós vamos ver. Agora, no zoneamento, o endereço é endereço mesmo. Aonde é isso? Isto é no Botucatu. Aonde isso? Isto é no São José, isto é no Pamacado, isto é no... Ou seja, isso é no centro. Então, tem endereço efetivamente. Não é uma coisa genérica, generalizada. Ela vai ser localizada. E estas questões vão estar interligadas, né? Então, com o zoneamento, por exemplo, outra coisa que é diretamente ligada ao uso e ocupação do solo. Precisa fazer creche. Um dos maiores problemas dos municípios brasileiros para fazer creche, escola, sabe qual é? Não tem terreno. E quando tem, é caro demais para o município ir lá, desapropriar e fazer creche e escola. Isso afeta desde o município como Campo Limpo Paulista até o município como São Paulo. Porque proporcionalmente o problema é do mesmo tamanho. E o que determina o valor de um terreno? É o zoneamento. É a infraestrutura que passa na frente dele. De modo geral, eu preciso fazer uma creche, por exemplo, num lugar que é populoso, mas eu não posso fazer uma creche sem infraestrutura. Então eu vou ter que pegar um terreno para fazer uma creche num lugar que tem infraestrutura. Se tem infraestrutura, aquele terreno é mais caro. E assim vai. Então, tudo isso tem a ver com uso e ocupação do solo. Muito bem. Então, eu vou fazer uma breve apresentação que recapitula um pouco o que já está decidido do plano diretor, que emenda com o que nós vamos começar a discutir hoje. Já começamos a discutir do zoneamento. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouco da metodologia, a estrutura geral, o contexto e a revisão da lei propriamente dita. A nossa metodologia, eu estou vendo que várias pessoas aqui participaram da revisão do plano. Então a nossa metodologia sempre foi a seguinte: a gente sai da macro-região e chega no local. No plano diretor, nós nos concentramos aqui, macro-região, a região metropolitana de Jundiaí, que é fundamental, não dá mais para achar que Campo Limpo Paulista seja isolado, o município e a questão local, mas nós nos concentramos aqui, particularmente aqui, região metropolitana e município, né? Agora nós estamos descendo. A questão do local, que leva à tangibilidade e à materialidade, a materialidade é dada pelo local, e o local agora é lei de parcelamento e ocupação do solo. Então, nós ainda vamos falar de região, indiscutivelmente, mas município prioritariamente, mas vamos chegar no local. Essa é uma questão importante. Então, do ponto de vista da metodologia, a gente está realmente agora indo ao específico, ao mais local.
E aqui entra uma coisa interessante, que foi uma coincidência feliz, nem tão coincidência assim, de que nesse intervalo a região metropolitana de Jundiaí se formalizou e começou a operar. E duas coisas positivas aconteceram. A primeira é que o governo do estado selecionou a região metropolitana de Jundiaí, por conta do tamanho, por ser pequena, como uma espécie de região piloto para o governo do estado testar os instrumentos do estado na governança regional. Porque as outras regiões metropolitanas são muito grandes, ou muito grandes territorialmente, ou muito grandes populacionalmente, ou muito grandes no número de municípios. A região de Jundiaí é pequena em todos os critérios, ela é pequena territorialmente, poucos municípios e uma população também não tão grande. Então o governo do estado está usando a região metropolitana de Jundiaí como piloto de vários programas. E dentro da região metropolitana de Jundiaí, Campo Limpo Paulista é a que está mais avançada na discussão da revisão dos marcos regulatórios. E deu algumas bolas dentro, como por exemplo a questão do monitoramento, como por exemplo a questão ambiental, enfim. Então, Campo Limpo está fazendo uma participação interessante no Conselho de Desenvolvimento Regional e vai coordenar a Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano Integrado, de Planejamento Urbano Integrado, o que é muito importante, porque quem estava aqui na discussão do plano diretor se lembra que eu falei várias vezes que quem não é o maior tem que ser o melhor. Ou seja, Campo Limpo Paulista, naquele contexto, tem que ser mais consistente no discurso para não ser esmagado pela própria região metropolitana. Estar na coordenação dessa Câmara Técnica é importante porque garante um lugar de fala, digamos assim, para Campo Limpo Paulista extremamente necessário. E isso que eu estou falando não é só política, isso significa distribuição de verba, participação em programas oficiais, como Casa Paulista, como desenvolvimento de transporte regional, subsídio para transporte e tarifas, e etc, etc. Então, isso daqui é realmente um ponto bastante importante. Outra coisa que nós falamos muito na revisão do plano diretor foi a diferença desses dois quadros, e que nós estávamos trabalhando neste quadro que é matricial, de modo que os instrumentos e a governança eram fundamentais, porque a partir do plano diretor nós íamos chegar na escala do bairro, na escala local, que foi aquilo que mostramos agora há pouco. E que o plano, o parcelamento do solo, o saneamento, os planos setoriais, os planos regionais e o código de obras eram instrumentos para chegar na escala humana. Usei muito essa expressão na época. E que os instrumentos de governança e os instrumentos de desenvolvimento urbano iam ser desenvolvidos. Isto daqui já está feito. O que nós estamos fazendo agora? Já está feito no plano diretor, está feito na prática, mas já é uma lei aprovada, está valendo. Então, vários desses instrumentos já estão lá. Isso vale para o mercado imobiliário, um monte desses instrumentos participativos, inclusive, já estão lá. Isso vale para o comércio, isso vale para a atividade de serviços, já estão lá. Não é? E muitas dessas coisas. E isso daqui já está previsto, que são os planos de bairro e os projetos locais. Nós estamos agora preparando isso. A Prefeitura está preparando planos setoriais, nós estamos preparando, então, a lei de zoneamento, o código de obra vai ser revisado muito em breve, e os planos regionais da cidade vão ser fruto dessa discussão aqui. Então, isto é para demonstrar um pouco em que momento nós estamos, ou seja, parte disso já está na lei, já está aprovado pela Câmara, já está publicado no Diário Oficial, e agora nós estamos avançando com esse processo. Como vocês se lembram, quem acompanhou, então o plano diretor ele era estruturado dessa maneira, aonde nós temos os princípios fundamentais, temos aqui o ordenamento territorial e as políticas setoriais, essas estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura
E o ordenamento territorial é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Vamos começar hoje. E aqui nós temos gestão e governança dos instrumentos urbanísticos. Então nós estamos aqui. Que é um pouco a ideia do onde fazer. A gente já sabe por que fazer, a gente já sabe o que fazer. Agora nós estamos definindo onde fazer. E muito do como fazer também já está no plano diretor. Então nós estamos realmente focados no onde, é no território da cidade. É isso que nós temos agora que entender. Estamos desenhando o território da cidade e o que eu vou enxergar dentro da onde eu vou viver de fato. E temos alguns instrumentos que a gente destacou do plano diretor que já estão vigindo e, portanto, a sociedade civil precisa já ficar esperta, pegar o plano, ler o plano, entender o que isso quer dizer, porque vários ainda não estão regulamentados, mas todos são auto-aplicáveis. Então, inclusive, é um momento da própria sociedade começar a pressionar a prefeitura, o poder público, no sentido de regulamentar. Olha, já está na lei, por exemplo, a operação urbana consociada, que é uma maneira de poder público e participação popular trabalhar aqueles planos regionais. Então, posso selecionar, nós temos no macro zoneamento as áreas de intervenção estratégica. Vamos regulamentar, isso pode virar uma operação urbana consorciada. Isso é interessante para todo mundo, pode ser interessante para todo mundo. Lembrando que pode ser uma catástrofe também. É por isso que tem os mecanismos de controle social. Então, tudo isso prevê participação popular, prevê inclusive idas à Câmara Municipal, ou seja, tem que ser um processo transparente. Mas o fato é que já está valendo. Que é isso, os planos setoriais e os planos de bairro já estão previstos também. Então, a mobilização da sociedade em torno de projetos de implantação, de trechos, fragmentos do território, já estão valendo. Já estava no plano diretor, conforme nós anunciamos e discutimos, e de fato foi aprovado. E o projeto cidadão, né, o plano de intervenção urbana cidadão, que é para pequenos locais, para pequenos arranjos, já está valendo. Então, essas coisas, é importante que a sociedade civil e o comércio em especial se conscientize, porque muitas vezes alguns problemas, e isso no plano de mobilidade, na oficina do dia 28 vai ficar muito claro, muitas vezes alguns problemas de urbanidade, de qualidade de vida, não se resolve com um mega plano de mobilidade da cidade, mas se resolve com alguns projetos locais, que pode ser um pequeno consórcio entre comerciantes e a escola, e a prefeitura, óbvio, a Guarda Civil Municipal. Você resolve uma esquina, você resolve um quarteirão, você resolve uma quadra, e com isso, a hora que você resolver 100 pontos desses, você fez uma revolução na cidade, né? Ou seja, você tem que trabalhar na grande escala, que é a escala da operação urbana consorciada, que vai estar falando de milhões, vai ter que chamar os deputados da região para entrar com uma emenda parlamentar, porque tem que arrumar uma verba de 10 milhões, de 15 milhões, de não sei o que, para duplicar a CRUP, ou para mexer na Aderbal, tá. Só que não dá para ficar com a cabeça só nessa escala, que demora 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, e esquecer dessa outra escala aqui, que é a escala nossa, é a escala do dia a dia, é a escala, às vezes, de que você está falando de orçamento de 150 mil, de 200 mil, que o dinheiro sai de uma verba da prefeitura ali do turismo, ou sai de uma verba da prefeitura da habitação, e etc. E a própria comunidade vai fazer, sei lá, uma coisa qualquer, trabalho voluntário, enfim. Nós temos que trabalhar nas duas escalas. E nós, sociedade civil, temos que ter instrumentos que oficializem a nossa energia e o nosso esforço. Esse é o ponto. Comércio, por exemplo. O comércio
sobretudo o comércio varejista de rua, é o glóbulo vermelho da cidade, ou seja, é onde circula energia, emprego, renda, dinheiro, enfim, tudo bem, isso é uma grande energia. Não adianta eu juntar 3, 4 comerciantes, mais a diretora da escola, mais alguém do posto de saúde, para, vamos fazer uma coisa bacana nessa quadra. Se não tiver uma retaguarda normativa que canalize esse esforço todo, não adianta nada o comércio se mobilizar. Nem para fazer o concurso da rua mais bem decorado no Natal, porque, enfim, tudo vira pó muito rápido. Então nós já temos no plano diretor instrumentos para formalizar isso tudo. Eu estou falando muito das áreas centrais, mas nós temos em Campo Limpo uma série de áreas não centrais, que são as áreas que estão na macrozona de urbanização predominantemente de preservação, predominantemente de preservação ambiental. Quem inventou esse nome? Não dá nem para você. Eu sei, por isso que eu estou falando. Deu gaguejo para falar o nome, eu mesmo inventei, mas seja como for, mesmo nessas áreas, né, você tem condomínios, você tem loteamentos, você tem uma série de possibilidades, e discutimos um pouco isso de manhã no mercado imobiliário, que demandam mobilização produtiva, que se não tiver canais, também não vai adiantar nada. Então os canais existem. E aí, essa aqui é o instrumento mais revolucionário que existe no Brasil, porque no Brasil, não é só em Campo Limpo, está no nosso plano diretor, mas isso aqui é do Estatuto da Cidade, que são as PEUs. Isso daqui é o único instrumento no Brasil legal que dialoga frente a frente com a propriedade privada individual. Os advogados presentes aqui sabem que na nossa Constituição a propriedade privada individual é sagrada, ela é mais sagrada que a Nossa Senhora da Aparecida. Muito bem, ou a Nossa Senhora do Rosário. Mas seja como for, Pois é, mas seja como for, a urbanização, a edificação de urbanização compulsória, ela é um instrumento que regulamenta a função social da propriedade, que constitucionalmente é o contraponto à sagrada propriedade privada individual. E isso daqui é o que regulamenta, está na lei federal e está, obviamente, no nosso plano diretor, porque teria que estar mesmo. E aqui tem um instrumento mais importante de todos, que para o mercado imobiliário ele é fundamental, mas para o mercado comercial e serviços também é, porque está na outra ponta da cadeia produtiva, que é a transferência do direito de construir e, nesse caso, ambiental. Campo Limpo Paulista tem um estoque de terra que não pode, entre aspas, fazer nada, enorme. E um dos motivos que leva a esta sensação de que a cidade está paralisada é esse. Porque você tem proprietários que têm 200 mil metros quadrados, 100 mil metros quadrados, 50 mil metros quadrados, às vezes 400 mil metros quadrados, que tem APPs e APAs dentro das suas áreas, e o cara tem 400 mil metros quadrados, 300 mil metros quadrados e pode mexer em 80. E isso dificulta do ponto de vista mercantil, comercial, indiscutivelmente, só que é essencial, individualmente dificulta, coletivamente é essencial a preservação. Você tem um desequilíbrio aí, muito bem. Esse instrumento da transferência do direito de construir é muito usado para preservação de bens culturais. No plano diretor de Campo Limpo Paulista, o conceito foi ampliado para preservação ambiental. Isso significa que o sujeito que tem lá, 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, ou 200 mil metros quadrados, ele pode fazer sem a APA, ele poderia fazer, vamos dizer, 2.000 metros. A hora que aplica a preservação ambiental, ele não pode mais fazer 2.000 metros, ele só pode fazer 1.000. A transferência do direito de construir
diz o seguinte: ele pode comercializar esta diferença, ou ele próprio usa, ou alguém outro compra dele essa diferença e aplica numa outra área da cidade aonde possa construir. Com isso, o proprietário daquela área tem o seu, aspas, porque não é prejuízo, mas ele tem, aspas, o seu prejuízo diminuído, e você tem um aumento de oferta diária nas áreas urbanizadas. Ao aumentar a oferta diária, diz a lenda do capitalismo que abaixa o preço unitário, porque você aumentou a oferta. Por que isso é importante para o comércio? Porque isso abaixa, por exemplo, na medida que eu aumente a oferta, isso abaixa, por exemplo, o valor do metro quadrado de área alocável, seja para eu fazer um gabinete de dentista, seja para eu fazer uma autoescola, seja para eu fazer uma loja de tecido, ou um açougue, ou uma padaria. Porque o preço do aluguel, qualquer comerciante sabe, hoje é definitivo para você manter tua porta aberta ou fechada. Mas depois da pandemia, então, todo mundo sabe que isso é a diferença entre você, no fim do dia, ter dinheiro no caixa ou não ter dinheiro no caixa. Então, esse é um instrumento muito importante, que dá a impressão que só interessa ao mercado imobiliário, mas não é. Ele interessa ao mercado imobiliário diretamente, porque ele envolve, mas indiretamente ele é fundamental para toda a economia da cidade. Isso é um ponto estratégico para comércio e serviços. Em Campo Limpo Paulista, a gente conversou muito isso no plano diretor, tirando o eixo da Zamboto, que é uma área de intervenção estratégica que vai ser duplicado, e que tem lá o distrito industrial projetado, e que tem toda a pressão para fazer logística e áreas industriais, não vai mais viver o sonho industrial. Não vai ter indústria espalhada pela cidade. Então, Campo Limpo Paulista tem que se convencer, e já está se convencendo, e já está escrito isso no plano diretor, que em que pese nós querermos indústrias, ok, mas a especialidade de Campo Limpo Paulista, a potencialidade, a atratividade de Campo Limpo Paulista vai se dar cada vez mais por serviços e comércios. Essa é uma questão fundamental. Aonde os serviços ambientais são um ativo fundamental, né? Entendidos os serviços ambientais, não apenas direto, como por exemplo crédito de carbono ou coisas que o valham, mas por exemplo, a transferência do direito de construir ambiental é um ativo ambiental. Nós estamos imprimindo dinheiro. O que o mercado, tanto o mercado imobiliário quanto o mercado de comércio e serviços, tem que entender é que hoje, agora, o Campo Limpo já tem uma Casa da Moeda. Ou seja, Campo Limpo imprime dinheiro. Que dinheiro é esse? Território. É o chamado solo criado. Na hora que eu começar a circular isso, eu estou circulando valores, eu estou circulando riqueza. Ah, mas isso interessa aos grandes empresários? Não, isso interessa a todo mundo. Isso interessa, mas eu tenho uma casa no São José. Pois é, mas a hora que mexer no valor do metro quadrado, que mexer no valor da sua casa, você vai decidir se eu quero continuar com a minha casa, se eu vou vender a minha casa, se eu vou comprar a casa do vizinho. Se eu deixar, não eu, né? Eu, a sociedade, no zoneamento falar, eu posso fazer prédios de 4 andares aqui, já mudei completamente o valor do metro quadrado de todas essas casas. Eu estou criando possibilidades de circulação econômica, etc, etc, etc. Então, é preciso ficar muito atento a isso, e este período de maturação da lei também é muito importante para quê? Para que estas coisas sejam controladas, com controle social. Por quê? Porque nós temos enormes exemplos de onde essas coisas são feitas sem controle social, e aí é uma manada descontrolada andando no pasto, que também aí não adianta nada. Você começa com a boa intenção, diz que tem um lugar que chama inferno que está lotado delas, então, né, não adianta nada. Diga. A respeito disso, né, do potencial de aumento da terra, a gente tem que pensar
pode ser um prejuízo, porque a gente Claro. vai estar expulsando pessoas Exato. que façam e prestem serviço. Eu vou dizer, é uma experiência que talvez vocês olhem e falem, nossa, é bacana o que está acontecendo lá, porque talvez chegou no nível máximo. Mas Jundiaí escolheu o caminho de colocar condomínios de alto padrão, onde a população de lá não está conseguindo se manter, está vindo do Campo Limpo, do Peva. Ou seja, são só especuladores que estão lá. Ou seja, não vai ter uma condição social as pessoas viverem na cidade. Em alguma medida, isso vai acabar sendo visto por todos. Então, talvez o que a gente tenha que pensar é quem queremos aqui. Queremos pessoas de outros locais morando aqui em Campo Limpo? Vamos só pensar nisso. Vamos entrar e comprar onde também? Não, então, e isso leva a outras preocupações. Hoje de manhã se falou muito disso, que é assim. Existe esse movimento, e esse movimento em parte depende da cidade e em parte não depende da cidade, porque depende do que Morato está fazendo, depende do que Jundiaí está fazendo, depende do que a região metropolitana decidiu para ela, depende do que São Paulo e Campinas estão fazendo em termos da macro-região, depende do governador duplicar a Zamboto mais rápido ou menos rápido, depende da linha do trem que já está concessionada, etc. Ou seja, é exatamente isso, a sua observação é precisa. Estas coisas precisam ser levadas em consideração. Foram levadas no plano diretor de modo estratégico, de modo genérico, e agora elas vão entrar, elas vão vir para o mapa da cidade com endereço. Né? Então, nós vamos ver adiante o que nós vamos fazer com os bairros mais populosos. Nós vamos tentar congelar ou, ao contrário, nós vamos organizar a demanda para que haja a possibilidade de aumentar a densidade? Ou vamos deixar como está? São coisas que nós vamos ter que levar em consideração. Que é isso, né? Qual é a cidade que vai resultar? É uma cidade mais densa, menos densa, mais verde, menos verde, com mais carro, menos carro. Tudo isso está escrito no plano diretor, mas agora vai ter endereço. Nós vamos discutir o endereço. No plano diretor, nós já definimos 3 macrozonas, que são essas, né? A macrozona de urbanização consolidada, a de urbanização em consolidação e a de preservação de desenvolvimento com ênfase em preservação ambiental, e definimos os eixos estratégicos, as áreas de intervenção estratégica, muito bem, que são fundamentais, que são a Zamboto, a linha do trem e o Rio Jundiaí. Mas o plano diretor diz que agora no zoneamento nós podemos colocar outras áreas de intervenção estratégica. E como Campo Limpo Paulista é uma cidade, tentem para isso, é uma cidade, como eu disse, que tem um estoque de terra muito grande em gleba. Todo mundo sabe o que é uma gleba. Gleba é uma área, uma porção de área de terreno que nunca foi parcelada. Ou seja, então ela é uma gleba. Como o Campo Limpo tem um estoque de glebas ainda muito grande, isso é significativo. Então, por exemplo, na hora que a gente for desenhar o zoneamento, estas glebas, elas têm área, elas têm peso específico, se fosse o caso, para ter zoneamento próprio. E aí, historicamente, o que acontece? Todo mundo aqui é maior e vacinado. Você tem uma disputa política em torno delas. Pois é, nós pusemos um dispositivo no plano diretor. Eu não tenho nada contra a política, gente, ao contrário, eu sou um fã da política, mas eu estou falando de um determinado tipo de política. Nós fizemos um dispositivo no plano diretor de que não há mais necessidade deste tipo de política, que é a proposição de uma área de intervenção estratégica. Então eu tenho uma área que tem 1 milhão de metros quadrados, ou eu tenho uma área que tem 1,5 milhão de metros quadrados, ela tem tamanho e peso específico para ser uma área de interesse estratégico da cidade. Portanto, qualquer que seja o zoneamento, essa área pode envolver 3 zoneamentos diferentes, mas ela em si, como unidade, ela é tão grande. Sabe o bode na sala?
Ele é tão grande que ele merece uma atenção especial. Então, no zoneamento, pode acontecer de eu grafar isso como uma área de intervenção estratégica. O que diz o plano diretor das áreas de intervenção estratégica? Que elas demandam projetos de intervenção estratégica. Ou seja, que tem que ser públicos. Eles têm que ser debatidos. Olha, nesta área eu juntei aqui 3 proprietários, cada um tinha 500 mil metros quadrados, a gente se juntou e está fazendo uma proposição de, como se disse hoje de manhã, bairros de chácaras, ou eu estou fazendo uma proposição disso, uma proposição daquilo. Isso tem que ter controle social, isso tem que ser público, a gente tem que saber antes, não depois do fato consumado, né? Então, e isso tudo vai afetar a organização territorial da cidade inteira, porque é a mesma coisa lá no centro. Eu sou dono de meio quarteirão. Tá, o que eu posso fazer com o meu meio quarteirão? O zoneamento que vai dizer. Eu posso fazer mais 2 prédios de 14, 15 andares, que nem esses 2 que nós temos aqui, o Cosmo e o Damião. Enfim. As torres gêmeas, enfim. Né? O que cara que é a cidade? Como vai ser essa cidade que o plano diretor vai desenhar? Essa área de intervenção que você está falando é o seguinte: são essas pessoas dialogando com a prefeitura, ou a prefeitura não podendo de repente fazer qualquer coisa nessa área sem uma consulta. Como é que funciona isso? Não, isso já é assim hoje. A prefeitura é mais amarrada do que a iniciativa privada. Todo mundo acha que mas eu fui nessa área de intervenção. Então, são as pessoas falando com a prefeitura. Não é a prefeitura não vai ter esse modelo implementado, ela não pode ir lá imprimir alguma coisa, vamos dizer, goela abaixo. Não pode. A prefeitura pode fazer isso a qualquer momento, em qualquer lugar. Estou falando para ganhar força, sabe? Não, então, é importante que fique claro, no Brasil, o poder público, ele tem a preferência e a precedência sobre o privado sempre. Então, se a prefeitura for lá colocar em disponibilidade, ou se ela for lá e afetar, não desafetar no caso, ou se ela for lá e disser eu vou fazer aqui não sei o que, desapropriar, ponto. Isso aí tranquilo. O que essas áreas, o que o plano diretor diz, e essas áreas, essas que estão aí já são assim, e outras que o zoneamento venha a colocar, diz é o seguinte: quem estiver dentro dessas áreas, independente do zoneamento que as afete, tem o direito ou o dever, tem o direito e o dever de, antes de fazer qualquer coisa, apresentar o projeto para a prefeitura, de modo que a prefeitura será obrigada a fazer uma análise desse projeto, não apenas na letra fria e dura do zoneamento, mas com um envolvimento estratégico para a cidade. Só um minutinho. Na Zamboto, por exemplo, eu vou dar o exemplo mais polêmico. Aqui e aqui. Você imagina a Zamboto duplicada. Eu tenho essa área aqui, que todo mundo sabe tem questões ambientais importantíssimas, seja as visíveis, cobertura vegetal e topografia, seja as invisíveis, que é todo o subsolo. Muito bem. Aqui, tanto quanto mais ainda. Só que eu tenho pressão imobiliária e de uso e ocupação do solo aqui, desse lado, e eu tenho pressão aqui desse lado, e eu tenho uma rodovia sendo duplicada. Muito bem. A mesma coisa acontece aqui, ó. Hoje de manhã falamos disso. Eu tenho uma pressão de ocupação aqui no município vizinho, porque assim, as pessoas não sabem onde é a divisa do município, né? Eu tenho uma ocupação aqui que tem, em centros de serviço em Campo Limpo Paulista, 2 ou 3 quilômetros, às vezes 5 quilômetros mais perto daqui a aqui, do que daqui no centro da cidade vizinha. Então é óbvio que na prática isso aqui é Campo Limpo, ou seja, eu tenho um vetor aqui. Então, e mais, eu tenho a duplicação da linha do trem. E eu vou ter investimentos da concessionária em toda essa região. Então, se o zoneamento não disser
o que é que nós queremos fazer aqui, o que é que nós queremos fazer aqui, o que é que nós queremos fazer ali, vai ficar complicado. Só que se o zoneamento disser de uma maneira genérica, ainda, genérica não, mas muito grande, vai complicar. Por exemplo, se eu pegar 100 metros, 150 metros de cada lado da Zamboto duplicado, isso é zoneamento. A sua pergunta é muito importante. Eu posso ter aqui uma zona XYZ e aqui uma zona ABC, mas o fato é que isto daqui, todo mundo que tem área aqui, por exemplo, pode se juntar, ou uma parte, e falar: eu quero fazer este projeto aqui. Vai levar isso para a prefeitura será obrigada a analisar isso com controle social, ou seja, ou vai marcar uma audiência pública, ou vai marcar uma reunião com os vizinhos, ou vai mandar isso para a Câmara Municipal, enfim. E este empreendimento, se for do interesse do município, portanto, ele poderá gozar de privilégios em relação ao zoneamento, na medida em que ele vai aportar ganhos significativos para o município. Por que no plano diretor se selecionou esses três? Porque esses três são os mais óbvios, eles estruturam o município desde sempre, e dois deles já contam com a duplicação, com o investimento maciço do governo do estado, e esse daqui é uma questão de tempo, né? O eixo do Jundiaí, na região metropolitana de Jundiaí, já está todo mundo de olho, porque é ele que estrutura a região metropolitana. Não sei se respondi a sua pergunta, mas é bem isso. Muito bem. Então, o que nós temos, que é fundamental para o que nós vamos fazer daqui para frente, é o seguinte: o plano diretor de Campo Limpo Paulista, eu falei de manhã até exageradamente, vou falar de novo. Podia não ter mais nada além do artigo 3º, que é esta frase. Essa daqui foi a combinação que o município fez consigo mesmo. Campo Limpo Paulista é um município que caminha para o equilíbrio ambiental pleno dentro do conceito atual de sustentabilidade, baseado nos pilares de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e conservação ambiental, respeitadas as suas vocações históricas e a potencialização futura de suas características naturais. Ou seja, qualquer coisa que a gente vá fazer no zoneamento, qualquer regra que a gente vá fazer no zoneamento, e hoje o Ministério Público é muito atento para isso, tem que respeitar isso daqui. Qualquer regra. Eu posso falar o seguinte: olha, em tal lugar, na zona tal, você pode fazer coeficiente de aproveitamento 48 e taxa de ocupação de 120%. Você pode ocupar até um pedaço do vizinho. Então, eu posso escrever o absurdo que eu quiser. Se não tiver de acordo com essa frase, ou seja, se eu não tiver as medidas complementares que estejam de acordo, não vai passar. Não vai passar na justiça, o Ministério Público vai embargar, a sociedade civil vai protestar. Então, essa combinação já foi feita. Isso é muito importante. Agora, ela está escrita de uma maneira também que não está impedindo ninguém de fazer nada. Ela só está dizendo o seguinte: gente, conversa. O rumo nós sabemos qual é, mas ninguém está falando não pode fazer. Ninguém está falando nesta área não se mexe. Não, está dito assim: preservação ambiental dentro desses conceitos atuais é meta, tem que achar um ponto de equilíbrio. Aonde vai estar esse ponto de equilíbrio? O início dele está na lei do zoneamento. O início dele. Hoje, a lei do zoneamento é essa. Tem todas essas zonas. Uma das coisas que nós vamos atuar no zoneamento para melhorar, para atualizar, é ter menos zonas. Porque uma das coisas que complica a aproximação da sociedade da legislação é que ela é complicada. Exatamente. E por outro lado, pode nos parecer, mas complica a vida do poder público também, porque ele tem que se preparar
para operar a complicação com o mínimo de coerência, e nem sempre consegue, inclusive, porque é um emaranhado tal, que é a Renata que lida com isso, é um emaranhado tal de pequenas regras e não sei o que, É esse mapa aqui. Esse mapa é o aí. que está valendo hoje, é o que a gente vai modificar. Isso, exatamente. Isso, que é esse que está ensinando, que é esse que está aqui projetado. Muito bem. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar com o conceito de zona, poucas. Então, se a zona for muito parecida, já vai virar uma só. Isso eu já combinei com a Renata. Aí, mas nós vamos trabalhar junto com o conceito de área. Qual é a diferença? Zona é lei. Então, se eu quiser mudar qualquer coisinha, 3 quarteirões, eu tenho que mudar a lei. Eu tenho que fazer uma operação de guerra. Eu tenho que envolver 87 vereadores. Eu tenho que fazer não sei o que. Porque mudar o zoneamento é uma coisa muito séria. Você não fica mudando o zoneamento toda hora. Ainda que muitas cidades do Brasil façam isso. Não por muito não, mas muitas cidades fazem. De acordo com interesses miúdos. Muito bem. O que nós vamos trabalhar? Com o conceito de poucas zonas, facilmente compreensíveis pelas pessoas. Onde é meu terreno? Meu terreno é na zona tal. O que pode fazer na zona tal? Isso. Morreu. É simples assim. A criança de grupo tem que entender isso. E vamos trabalhar com o conceito de área. O conceito, a área, ela vai ser uma delimitação transitória. Então eu estou na zona tal, mas nesta zona, neste momento, essa área pede isto e aquilo. Ok. Por exemplo, já me adiantando, Campo Limpo Paulista tem um problema de infraestrutura não visível. Em especial água. Muito bem. Nós vamos basear o zoneamento não só no que pode fazer dentro do lote, mas nós vamos basear o zoneamento na relação do lote com a cidade. Essa vai ser a grande evolução do zoneamento do Campo Limpo Paulista, inclusive em termos nacionais. Nós vamos aproximar de características internacionais que são usadas hoje, que é a relação do lote com a cidade. Nisso a famosa capacidade de suporte faz diferença. Nós não temos dados completos da capacidade de suporte. E não dá para congelar a cidade, aí eu vou fazer coro a quem diz que a cidade está imobilizada. Não dá para congelar a cidade até você ter todos os dados. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, e por isso o conceito de áreas é tão importante, nós vamos fazer um mecanismo em que, conforme eu vou sabendo melhor os dados da capacidade de suporte, eu posso flexibilizar, eu posso mudar alguns parâmetros de determinadas áreas. Então, por exemplo, numa determinada área, a prefeitura fechou um acordo com a Sabesp ou com, sei lá eu quem, na nova marco regulatório. Conseguir ter mais água, se potencialmente é um lugar preparado para adensar com habitação, comércio, etc., eu libero um pouco mais de gabarito. Eu não preciso mudar a lei de zoneamento inteiro, eu já combino antes, já deixa combinado antes. Até porque, como isso daqui tudo vale no mínimo 10 anos, é uma maneira de direcionar investimentos. Então é assim, olha, em tal lugar a gente vai aumentar o coeficiente para 2. Mas se tiver água na proporção tal, no dia que tiver a água, a gente aumenta para 4. Já está escrito, já está combinado. Então alguém que arrume dinheiro para levar água para lá, se tiver interessado em coeficiente 4. A demarcação por área, vou colocar simples não. A demarcação por área será definida com as características que aquilo vai assumir, né? Aí a gente vai colocar isso. Vai colocar isso nas demarcações de zona, que são áreas maiores, vão ficar reduzidas, e aí isso vai se modificando conforme a assistência da região. A zona não mexe. Não mexe. A zona não mexe. Então, por exemplo, eu tenho uma zona mista, cuja eu posso ter coeficiente de aproveitamento 2, com determinada densidade. Tá.
eu posso ter dentro dessa zona que é grandona, porque a gente vai trabalhar com poucas zonas maiores, eu posso ter uma área que me interessaria ou nos interessa que o coeficiente seja 4, por exemplo, hipotético. Só que eu acho que não tem água para isso, por exemplo. Então tá, eu vou dizer que nesta área, na hora que se tiver o dado oficial de que eu tenho condição de suporte, capacidade de suporte para aumentar a densidade, já está aumentado. Não precisa fazer espuma. Já está. É só ter o dado concreto da Sabesp, da Prefeitura, da Secretaria Estadual, da CETESB, enfim, de alguém que diz, não, foi feita a obra X da adutora tal, não sei o que, agora o volume de água aqui é tanto, atende o consumo, está resolvido. O que acontece? Se essa área desperta interesse do comércio, por exemplo, não estou nem falando do mercado imobiliário, desperta interesse do comércio porque duplicou a Zamboto e me interessa porque é passagem entre a Dom Pedro, entre uma estrada e a outra, entre a Anhanguera e a Dom Pedro, tá, não sei o que, parará, eu quero fazer aqui, eu quero aproveitar, quero fazer um conjunto habitacional, tem a turma da logística ali, eu quero fazer um posto de serviço, quem sabe fazer um hotelzinho, uma coisa qualquer, não tem água. Perfeitamente. Não é uma área de intervenção estratégica? Porra, dá um jeito, faz um consórcio e leva a água lá. Está na conta do empreendimento. No contexto de uma duplicação de uma estrada estadual, pode ser que a conta feche. Vai atrás de financiamento do governo do estado, vai atrás do financiamento do BNDES, a prefeitura, que é outra coisa que está no plano diretor, a prefeitura pode securitizar, a prefeitura pode ser fiadora de operações. Isso é outra coisa importantíssima. A prefeitura pode entrar como parceira, agora tem que ter projeto. O projeto tem que ser público, não, desculpa, isso é fundamental, tem que ter projeto com controle social. Não é um projeto que um dia a sociedade descobre que era assim. Vou dar um exemplo concreto. Não sei se vocês têm passado na marginal Tietê, estão demolindo o Parque Anhembi. Pura e simplesmente porque fizeram a concessão. Ninguém avisou ninguém que o projeto da concessão previa demolir o pavilhão de exposições, que era um patrimônio da cidade de São Paulo. Todo mundo tem 50, 60 anos, de salão do automóvel, salão da criança, a feira da informática, ficou dias em fila naquele lugar, aquilo era significativo, era o maior centro da América Latina, mas estão demolindo. Por quê? Porque o projeto só foi tornado público depois que já estava começando a fazer. Tá bom. É uma dimensão menor. Perfeito. Tem um viver municipal. Isso. A gente recebeu uma informação que já tem um projeto, o qual a gente não sabe exatamente o que se trata. Não foi. Seria possível a gente solicitar que esse projeto fosse apresentado? Me parece um viés contrário do que você está dizendo. E aí, para desenhar melhor ainda essa área, essa diferença entre área e zona, a área vai abranger a zona, certo? Não, a zona abrange a área. E a área, a gente que vai definir aqui, que seria esse local onde pode ter essas transformações. A zona também. A zona também não está definida ainda. Só para explicar a questão que você está colocando, apenas como fizemos no plano diretor, isso é muito importante. É uma filosofia nossa e assumida pela equipe da prefeitura, ninguém vai dar cavalo de pau na cidade. A gente falou isso no plano diretor e de fato não demos. E no zoneamento a mesma coisa. Então não é que vai pegar esse mapa de zoneamento, não serve e vamos fazer outro. Claro que vai ser tudo baseado no zoneamento atual. Então, muito desse zoneamento, entre aspas, vai permanecer, mas ele vai ser adaptado. Então é isso. Respondendo só a sua pergunta deste projeto específico, na verdade, isso é o que vai valer a partir de, mas se já está acontecendo, não sei. Depois pode a Renata. No caso, o projeto do Ribeiro é um projeto de área pública, não é um projeto no eixo estratégico, entendeu? É um projeto público. Até aí, o que se pode solicitar, no caso, é a associação do bairro da região de Vistas.
Mas se eu saiba, você faz parte do CONDEMA. Faço também. Então, o CONDEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, é que está cuidando desse processo. Não tá. Então, Perguntei, é só não solicitar. tem essa informação, acredito. Então, aí já não posso responder por outra secretaria. Eu respondo pela minha. Tá? Mas olha, Nada impede as associações, a sociedade civil organizada solicitar informações sobre todos os projetos públicos da prefeitura. Só justamente até para ir direto ao ponto, os mecanismos participativos, naquele meu slide lá do matricial, do lado de cá, tem os mecanismos de governança. Os mecanismos participativos, inclusive a criação dos conselhos municipais, dos que não existam, além dos que já existem, eles preveem exatamente isso, uma autonomia grande da sociedade para fazer o controle social de projetos, sejam públicos, sejam privados. Isso é bastante importante. Eu acho que pode ajudar as pessoas a entenderem, a zona é uma vocação. É aquela área que tem alguma coisa em comum. Isso. Dentro dessa área comum, nós estamos vendo a área industrial. Aqui tem algumas características diferentes de outra área. Então precisa de uma área específica de controle, que é isso. Isso é dinâmico, pode aumentar, pode diminuir. E aí não precisa parar a cidade, parar a lei, parar a Câmara para ficar discutindo esse varejinho. Basicamente é essa a ideia de um lado, e de outro lado a ideia de que nós vamos tratar o lote não apenas na sua condição comercial interna, né? Ou seja, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e o que pode fazer dentro dele, mas fundamentalmente qual é o significado urbano desta taxa de ocupação, desse coeficiente de aproveitamento e desse possível uso. No sentido de que, por exemplo, hoje o assunto é comércio e serviços. Nós temos muitas áreas na cidade que não podem ter comércio e serviços, sobretudo as áreas ligadas à habitação de interesse social. Tem um monte de justificativas e explicações para isso ter acontecido em outros momentos históricos. Não vamos discutir a história, eles tiveram um momento em que isso fez sentido, mas muitos desses não faz sentido hoje. E aí você tem o quê? Um festival de puxadinho, um festival de ocupação ilegal, o desejo por anistia e não sei o quê, e você vai jogando o cidadão numa situação de ilegalidade que você não dá tranquilidade para o sujeito. Ou seja, o cara tem lá uma padariazinha, um salãozinho de cabeleireiro, uma coisa qualquer, o cara é um inferno, porque o cara não sabe se um dia a prefeitura vai chegar lá e vai fechar a porta. Se fechar a porta é mais fácil, até leva a chave, o problema é você dar uma multa. E aí você fica com aquela multa, você não tem como pagar, não sei o quê. Então veja, parece que é isso que eu quero dizer, os problemas urbanos são quase sempre ligados a zoneamento, a parcelamento de uso do solo. Você pegar todo o conjunto habitacional, por exemplo, vários deles, inclusive aqui fui eu que projetei. O sujeito tem que andar 4 km para comprar pão. Às 4h30 da manhã, às 6 horas da manhã, você não anda 4 km para comprar pão. E aí no dia que você esqueceu de levar o pão no dia anterior à noite, né? Já começa com a briga familiar, né? Eu esquecida. Bom, então o que acontece? Alguém na garagem vai lá e faz uma padariazinha, porque ele vai de bicicleta às 5h30 na padaria, compra, traz tudo. Só nisso, num dos conjuntos que eu projetei, a não ser que tenha mudado, a garagem não podia ter, ela já é ilegal. E o comércio também não, ele já é ilegal. Você transforma a vida do sujeito num inferno. Mas o mesmo problema que nós falamos de falta de fiscalização. Claro. Porque aí você oferece a dificuldade para depois vender a facilidade que é o vereador que vai resolver, o candidato não sei o que vai resolver, com as famosas anistias à véspera de eleição. Mas é isso que eu falei de manhã. A anistia não é aqui em Campo Limpo, em qualquer cidade. O dia que o prefeito assina o decreto de São Paulo, por exemplo, todo mundo sabe, espera, é uma anistia a cada 10 anos. É combinado. Todo
vez que o prefeito assina um decreto de anistia, ele está assinando porque gosta de viver perigosamente e está se preparando para a Olimpíada. Você não põe tua família num lugar que vai vir morro abaixo porque você gosta de viver perigosamente. Porque você não criou, né? Ou é um loteamento ilegal que foi a única coisa que você conseguiu pagar. Então, o zoneamento tem que, de alguma forma, procurar. Por isso que a oficina da semana que vem, da outra semana, é fundamentalmente HIS, HMP. Por quê? Porque o zoneamento tem que criar condições para o quanto mais eu conseguir colocar a população dentro da lei com conforto, eu consiga pôr, né? Não ficar deixando pontinha para todo lado. Por um lado. Por outro lado, viabilizando, e aí é o assunto de hoje, viabilizando atividades econômicas que façam circular a riqueza na cidade. Né? Então essa coisa, por exemplo, do comércio e do serviço é fundamental. Não adianta eu falar, pode fazer comércio, mas não tem gente para comprar, então não adianta. Também não adianta eu falar, vamos adensar e pôr bastante gente aqui, e aí o sujeito não tem onde comprar pão, não tem onde cortar o cabelo, não tem onde consertar o sapato, não tem a escola da criança, tem que andar não sei quantos quilômetros, aí afeta o trânsito, aí afeta o ônibus, aí andar a pé em Campo Limpo não é fácil, por conta da topografia. É isso, né? Então são essas coisas que o zoneamento agora vai discutir, não em tese, é em cima do mapa, né? Essa é uma questão bastante importante. Então, simplificar esse mapa vai ser uma prioridade. Para quê? Para facilitar a vida da prefeitura, na fiscalização, inclusive, isso é muito importante que você falou. Se eu complico demais a lei, eu complico a fiscalização, então eu estou criando dificuldade. Se eu simplifico a lei, eu simplifico a fiscalização. Mas a fiscalização vai ter motivo, não vai ter desculpa. Exatamente, é isso que é nessa linha. Ó, tá aqui, qualquer criança do grupo está vendo que está errado. Então não está. Enfim, vamos que vamos. E aí vem a própria revisão da lei de zoneamento. Então é isso que nós vamos verificar, ou seja, que cidade vai ser feita, né? Nós vamos acabar falando de altura de prédio, densidade construtiva, largura de calçada, etc, etc, porque nós vamos discutir os parâmetros urbanísticos agora, não só dentro do lote, mas também da relação do lote com a cidade. E é por isso que a lei de zoneamento vai ser desenvolvida junto com o detalhamento do plano de mobilidade que foi aprovado na sua estrutura geral e junto com o plano municipal de habitação, que também já está em andamento, está fazendo o recadastramento da cidade, deve ficar pronto até o fim desse mês, e a partir do recadastramento e os dados do censo, o plano municipal de habitação vai ser transformado. De modo que estas coisas caminhem mais ou menos juntas. Por exemplo, nós temos alguns bairros em Campo Limpo Paulista que nós vamos ter que dar uma atenção muito especial. 2 deles, 3, tem o Marçola também, mas então, o Marçola, o São José e o Botujuru, hoje são bairros que têm vida própria, que têm personalidade, que têm identidade, mas que sofrem pressão externa. Porque Campo Limpo sofre pressão externa, que é a história de Jundiaí, que está empurrando as pessoas, e está mesmo. Né? Morato está empurrando as pessoas, e está mesmo. Ou seja, e Campo Limpo Paulista é a curva do rio, né? Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Né? Em termos de mobilidade, em termos de habitação e em termos de comércio e serviço. Isso vai ser... Eu tenho que dificultar coisas que eu não queira que aconteça, eu dificulto. E eu tenho que incentivar coisas que eu queira que aconteça. E para isso, o plano diretor prevê os instrumentos, mas a sociedade vai ter que entender que chegou a hora de tomar algumas decisões que estão sendo empurradas para baixo do tapete faz tempo também.
Duas delas que nós vamos debater hoje nesse esquenta são verticalização da cidade e adensamento, que são os dois temas que a gente escolheu para adensamento demográfico populacional e adensamento construtivo, que é o que nós vamos rabiscar no mapa daqui a pouco. Então, basicamente, é isso. Então, essa é a nossa, digamos, nosso primeiro passo. Hoje é o primeiro passo. Na verdade, o primeiro passo foi segunda-feira. A gente fez uma oficina com os agentes públicos de várias secretarias, uma oficina interna. Hoje de manhã debatemos os impactos disso no mercado imobiliário. Agora, no chamado mercado comércio, serviços e o dia a dia da cidade. E a Renata vai mostrar agora alguns parâmetros de como é o zoneamento da cidade hoje, né, para explicar um pouco como funciona isso daqui. E aí nós vamos, uns 45 minutos mais ou menos, colocar no mapa as mesas, onde que a gente entende que a cidade pode, se é que pode, se verticalizar, tanto em altura mais alta, 10, 12, 15 andares, 20 andares, enfim, ou uma verticalização mais comedida, de 4, 5 pavimentos, ou não queremos verticalização de jeito nenhum, ok? E aonde que a cidade entende que ela pode se adensar, ou seja, criar mais condições de ter mais gente morando, mais moradia. Lembrando, daqui a pouco eu falo mais disso, que a verticalização não garante adensamento, né? Então isso a gente vai ver direitinho. Então eu passo a palavra para a Renata. Bem por cima, uma geralzona do que é hoje a lei de parcelamento da utilização do solo nessas questões que a gente vai discutir hoje. Contextualizando para iniciar, para quem não conhece, esse aqui é o município de Campo das Paulista. Esse aqui é o nosso território. Então, como o Caldana falou, a gente sofre pressão de todos os municípios em volta. E aqui a gente tem Jaridu, Atibaia, Francisco Morato, Franco da Rocha, Várzea e Jundiaí. Nós estamos entre duas regiões metropolitanas, uma da qual a gente faz parte, que é a região metropolitana de Jundiaí, e a região metropolitana de São Paulo, que Francisco Morato e Franco da Rocha fazem parte. O macrozoneamento, que é o que está definido no plano diretor estratégico, esse é o novo, tá? Com a lei aprovada 613 de 23, e esse é o anterior, que foi revisto, que é a 302 de 2006. Então vocês vão perceber que nós mantivemos as características das regiões, nós simplesmente juntamos as macrozonas com as mesmas características gerais e acabamos por criar 3 macrozonas. Com ênfase em proteção ambiental, essa amarelinha é a em consolidação e a laranja a consolidada. Esse aqui é o nosso zoneamento, é esse mapa que vocês têm na mesa, que é a lei vigente 379 de 2009 que nós estamos revendo. Para vocês entenderem a questão do adensamento, essa faixa cinza é a zona mista de média e alta densidade, essa rosa é a zona central, que é onde nós estamos. Essas marrom mais escuras são as zonas industriais. Aqui, essa área e essa daqui são as macrozonas de média a baixa densidade. Aqui e mais esse pedaço aqui são as macrozonas de baixa densidade. E aqui embaixo a gente tem as áreas de urbanização, de intervenção urbana, e essas em branco aqui, não sei se dá para ver muita diferença aqui em cima, que é uma aqui, são as EPAs.
são as zonas de proteção ambiental. Então vocês vão ver aqui o zoneamento, aqui, esses branquinhos aqui são literalmente os lotes dos bairros. Então, como é o adensamento nessa área consolidada, que aqui a gente vê os bairros na região da Figueira Branca muito mais espaçados, né? Mais ainda aqui no Pau Arcado, aqui já é a área do chão privê. Então, para vocês entenderem mais ou menos como está distribuído, como isso aqui, como se chegou nisso daqui, foi com base nesse levantamento das áreas ocupadas. Aqui a gente vai ter o cruzamento da macrozona atual, do plano aprovado, e essa que está em revisão, o da revisão. Aqui em linha branca são as linhas do zoneamento, tá, que vocês têm aí na mesa, e em colorido, que seriam as macrozonas. Bom, eu vou falar um pouquinho de zoneamento, densidade e índice urbanístico bem rapidinho, por zona, que é essa que vocês têm aí no papel. Zona de centralidade, o lote mínimo é 250 metros, pode-se construir em altura a largura da via da testada mais o recuo. E a gente tem um adensamento de 50 habitações por hectare. Então, 50 habitações, não 50 lojas, 50 habitações em 10 mil metros quadrados. Essa aqui, mais cinza e adensada, é a nossa área que a gente conhece por cidade, né? Que é a zona de média e alta densidade, onde o lote mínimo é 250, a altura é de acordo com a largura da via da testada e o mesmo adensamento, 50 unidades habitacionais por hectare. Quando a gente fala em largura da via da testada, o que significa isso? Quanto mais larga a via, mais alto a pessoa vai poder subir. Zona mista de média e baixa densidade 1, essa região aqui fica passando Santa Maria até a estrada do Rossi. Ela chega, inclusive aqui em Botujuru, aqui é Parque Loja da China, Vila Constância. Então essa é a macrozona 1, onde o lote mínimo é 1.500 metros, com um adensamento máximo de 12 unidades por hectare. Também é esse zoneamento que a gente chama de médio e baixo, aqui na região do Campo Verde, Figueira Branca, San James. Então a gente tem nessa região lotes de 1.250 metros, com também a densidade de 12 unidades por hectare. Aqui a mesma coisa, largura da testada mais recuo para prédios comerciais e 2 pavimentos para residência. Aqui também faz parte da zona mista de média e baixa densidade, é a região do Bom Viver, tá? Zamboto, aqui Vista Alegre, o Bom Viver aqui desse lado, lotes de 1.250 metros, tá? Com também no máximo 2 pavimentos e 12 unidades por hectare. Agora a gente vai entrar na zona mista de baixa densidade. Nós temos a zona mista 1 que fica, de baixa densidade, que fica da estrada do Rossi até a estrada da Cooperativa, lá no Pau Arcado, chegando aqui na divisa, aqui embaixo, lá em Botujuru. Então, em toda essa área aqui em amarelo, o lote mínimo é 5.000 metros e a densidade são 5 unidades por hectare. A mesma coisa acontece aqui, que é a região do Santa Paula, aqui já é o San James, que a gente vai ter lotes de 3.000 metros com 5 unidades por hectare. Essa região aqui fica no limite do município com Francisco Morato, aqui é o Parque Santana, nessa aqui é o chão privê. Nessa área, são permitidos lotes de 10.000 metros
5 unidades por hectare, tá? Então, são zonas de baixa densidade. Essa zona de baixa densidade corresponde à área do Moinho, que pega Santa Paula, o outro lado da Zamboto, aqui é a Serra Concursa. Então, ela pega dessa região aqui que é Vista Alegre, até aqui embaixo, na divisa de município, Chácara São João. Nessa região, lotes de 10 mil metros, com 5 unidades por hectare. Também na região do Pau Arcado, aqui é a região do centrinho do Pau Arcado, Vale Verde, Chão Privé, lotes de 3 mil metros, com 5 unidades por hectare. Então, são todas que a gente chama de zona mista de baixa densidade. Essa é uma área de intervenção urbana. Quando a lei foi feita, essa é uma região que não tinha rede de água e esgoto, então ela não tinha infraestrutura básica. Por isso, ela foi considerada uma área de intervenção. Então, tudo que acontecia aqui tinha que ter projetos específicos. É uma região com lote mínimo de 250 metros e 2 pavimentos. Então, aqui é Parque Santana, Vila Marieta, Vila Ipê e Jardim Fritz. A outra área de intervenção que a gente tem é o Outeiro das Paineiras, que fica aqui do lado do Parque Santana, na beira da linha da Estrada de Ferro, onde os lotes são 5 mil. O Outeiro das Paineiras, por exemplo, ele foi aprovado na década de 80 como sendo um loteamento rural, em módulo rural, com lotes de 20 mil metros. Então, eles não foram aprovados pelo município, eles foram aprovados pelo INCRA, tá? E eles foram aprovados porque eles eram rural e não ia ter que ter infraestrutura, mas a gente já vê que ele já está totalmente consolidado a malha urbana e hoje eles querem infraestrutura. As zonas industriais ficam praticamente todas na Zamboto. Essa zona começa na Zamboto e vai até a CUP. São áreas de lote mínimo de 1.250 metros, com até 3 pavimentos. E as EPAs, que existem hoje na lei, que são as zonas de proteção ambiental, onde, teoricamente, não pode ser feito nada, porque ela necessita de uma legislação específica para o que vai poder ser feito na área. E as EIs, que são as zonas de interesse social, também estão gravadas nessa lei. Essa é a ZEIS 3, que pega a região do São José e aqui Santa Maria. Aqui a gente tem Vila da Conquista 1 e Vila da Conquista 2, onde o lote mínimo é 160 metros e a densidade de 100 unidades por hectare. O que nos interessa também, hierarquia viária e uso do solo. Esse daqui é o nosso mapa de hierarquia viária, onde a gente define qual a classificação da via, se ela é uma via arterial, uma Alfred Krug, uma Aderbal, se ela é uma via coletora, se ela é uma via local. O que isso influencia? Influencia a questão dos empreendimentos, onde eles vão poder estar instalados, e também influencia principalmente a questão do comércio, do uso do solo, aonde o comércio vai poder se instalar, de acordo com essa legislação. Então, aqui a gente tem o uso do solo, hoje na nossa cidade, esse é um levantamento que a gente fez. Aqui eu vou dar um zoom mais na nossa área central urbanizada consolidada, que a gente tem em roxo, que são as regiões de indústria já instaladas, tá? Laranja, comércios e serviços, e os rosa são as institucionais. Então, hoje, a lei é o seguinte: nós temos 2 quadros, um é da hierarquia viária, especificando qual é a hierarquia de cada rua, e o outro é o mapa de usos, onde a gente vai ter todos os tipos de uso que podem ter na cidade, e aqui, por esse quadro, a gente vê, por exemplo, comércio tipo 1, ele vai poder nesses zoneamentos e nessas vias.
como se chegou a esses quadros? Com base na incomodidade de cada uso. Então, até porque as vias, por exemplo, E3, aqui a Júlio Prestes é uma E3. Então, já é uma via de maior movimento, não tem tantas residências, já não tem, né, tantas residências, é uma via de passagem, então é uma via que pode comportar comércios um pouco maiores. Então, é com base nisso que é definido. Para passar para vocês que a gente já está com a página no ar da revisão da lei, está na página da prefeitura. Vocês estão aqui em prefeitura, nós estamos aqui com lei de desocupação do solo. Todas as informações serão colocadas nessa página da revisão, inclusive as apresentações. E a gente já tem as próximas audiências, como o Caldana já falou, está agendado. Para quem já está na nossa lista, vai receber isso durante a semana, uma semana antes das oficinas. E também vai estar disponível no site. Banhadão, que agora o Caldana... Tem também o Instagram, que é Campo Limpo Paulista 2023. Nós vamos colocar, estamos colocando tudo lá no site. Eu vou dar um exemplo que a gente vai... Eu vou dar um exemplo importante do que é a questão da aproximação da lei à sociedade e da sociedade à lei. Por exemplo, a Renata destacou algumas características de algumas zonas. Então, por exemplo, tem zona ali que diz o seguinte: o lote mínimo é 5.000 metros quadrados. Tá. Mas aí em seguida a lei diz que pode ter 5 unidades por hectare. Sim, mas como é que eu ponho 5 unidades em 2 lotes? Né? Porque um hectare são 10.000 metros quadrados, então só cabe 2 lotes e eu vou por 5 unidades. Essas 5 unidades, elas são com escritura individual em que lote? Como é que a coisa vai funcionar? Então, tem a saída legal, está tudo explicado, não estou dizendo que está errada a lei, mas estou dizendo que assim, para um sujeito que no máximo sabe que 1 hectare são 10.000 metros quadrados, ele leu que pode ter um lote de 5.000, então só pode 2, o lógico é ele pensar, então só pode ter 2 unidades, né? Uma por lote. Não é verdade, pode ter mais do que uma unidade por lote. Só que na hora que pode ter mais do que uma unidade por lote, começou a confusão. Porque 5 não é divisível por 2. Então pode ter 3 num lote e 2 no outro. E aí define a unidade, né? Porque a churrasqueira é unidade, aí quando você vai ver a churrasqueira já virou outra casa, aí já criou umas 3 árvores daqui, já deu uma empurradinha ali, a piscina já está meio inclinada. A gente vai ter que evitar isso. Estou me referindo a esse tipo de zona. E por outro lado, dentro da cidade, é a mesma coisa. Eu posso fazer um lote de 250. Dentro da cidade, que eu digo nas áreas centrais. Eu posso fazer um lote de 250. Eu vou falar as coisas meio sem fio. Tanto no lote de 250 quanto no lote de 5.000, durante um período no Brasil, então isso não é uma coisa de Campo Limpo Paulista, se acreditava que com o tamanho do lote você conseguia fazer uma política antipobre. Pobre. Tem um nome isso, porofobia, aporofobia, pois é. Que é uma característica da nossa sociedade. Né? Nós temos que trabalhar com ela. Então, o que se achava? Que você fazendo lote de 250 nas camadas mais populares, ele seria um lote um pouco mais caro do que o lote de 125, né? Então, com isso, você afastaria uma parte da população. E nas zonas de proteção ambiental, o que se acreditava, e o Brasil teve uma das primeiras leis, que foi a Lei de Proteção dos Mananciais de São Paulo, do Estado de São Paulo, década de 70, das mais avançadas do mundo, que dizia o seguinte: não, vamos por lotes grandes. Lei de Proteção dos Mananciais em torno da Billings e da Guarapiranga são lotes de 10.000 metros quadrados e alguns são de 50.000 metros quadrados. Porque você evita a ocupação. Pois é, em torno da Guarapiranga hoje moram 2.700.000 pessoas, das quais boa parte muito pobre. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Mas eu só estou
citando essas duas coisas, por quê? Porque se a gente erra a mão, o que é possível, somos humanos, você joga uma parte da população inteira na informalidade ou na ilegalidade. E os custos sociais disso são enormes. Porque a prefeitura tem que correr atrás de prejuízo. Tá, você fala, mas isso é um problema da prefeitura. Não, isso é um problema da cidade inteira. Primeiro porque é a cidade que financia a prefeitura. PTU, ISS. Então, já começa daí. Segundo, porque a ambiência da cidade vai ficar comprometido. Terceiro, e a gente não é o nosso assunto, mas você tem um problema de segurança envolvido nisso. Segurança de todas as camadas da população e dos serviços públicos. Então, o zoneamento, ele é isso. Quando a gente fala de aproximar a sociedade da legislação, é fazer a legislação de uma maneira que todo mundo compreenda facilmente. Olha, aqui são 10 mil metros quadrados, pode fazer isso, aqui são não sei o que, aqui é 1000 metros, aqui é 250. E não é o assunto hoje, mas numa oficina futura vai ser o assunto. O lote mínimo, ele não é garantia de nada. Nessa questão de evitar pobre, evitar não sei o quê, e assim como as questões ambientais. Vamos fazer um lote grandão que a gente garante a questão ambiental. Não garante. Não garante, ao contrário, de modo geral, o lote grande demais, o que a realidade nos mostra por aí, inclusive aqui, é que ele facilita o problema, porque a prefeitura tem deficiência de fiscalização, e etc, etc, etc. Vamos combinar que se for para a prefeitura gastar dinheiro, é bom que ela gaste com educação e não com fiscalização. Então, enfim, desculpa, isso já é uma opinião pessoal, mas é um fato. Mas então qual é a ideia agora? Durante uma meia hora, vocês têm aqui o mapa do zoneamento ilustrativo e tem uma planta da cidade. Os dois temas de hoje, que são esquenta mesmo, ou seja, nós não vamos aprofundar aí também, vamos lembrar que nós estamos saindo daqui com a lei pronta, nós estamos começando a discutir. A gente separou verticalização e densidade. Densidade demográfica, pessoas, e densidade construtiva. Seria possível fazer um equilíbrio entre os locais que vai se escolher a verticalização, a densidade, e direcionar um outro local para falar, olha, essa área será protegida por conta de, sei lá, a empresa que vai fazer essa construção vai ter que fazer instrumentos de proteção para uma área equivalente ou parecida, para que a gente não faça aquela muro de prédios, né, nas avenidas, e consiga ter espaços verdes entre. Isso é o que o zoneamento vai desenhar, e isso vocês estão perguntando, na verdade, é o que vocês justamente vão responder, propor, indicar inclusive essas áreas, porque justamente isso. E a gente começou por esses dois temas polêmicos, mesmo por esquerda, que é o seguinte: quando eu falo que a gente confunde muito, é natural, ninguém tem a obrigação de ter isso claro, até porque é complicado mesmo, mas a gente confunde muito quando a gente fala em adensamento, a gente pensa que a verticalização significa adensamento. Hoje em São Paulo está tendo uma crise por causa disso. Por exemplo, bairros como Pinheiros foram verticalizados e não aumentou 0,1 de adensamento. Então, enfim. E o exemplo que eu vou dar é muito simples. Uma cidade como Paris, que é inteira de 6 andares, é muito mais densa populacionalmente, tem a densidade acima de 500, 600 e poucos habitantes por cidade, do que Manhattan, que é altíssimo, que a densidade não chega a 400. 380, 400. Então, Não estou na medida em relação a isso, um interesse só especulativo imobiliário, que você constrói pensando, vou ter 3 vender e não ter demanda. Sim, por exemplo, sim. Esse tipo de interesse ainda não chegou no mercado imobiliário de Campo Limpo Paulista. Ainda não chegou, porque ainda tem muito lugar de São Paulo,
mas ele atende a questões que são, sim, mercantis, mas que são importantes, porque o que eu preciso dizer, sempre lembrar que o mercado imobiliário tem 4 elementos. Ele tem um elemento que é o público, é o poder público, que são os interesses difusos. Ele tem um outro elemento que compõe o mercado imobiliário, que é o proprietário de terra, seja de uma casa, num lote de 300 metros quadrados, seja numa gleba de 200, 300 mil metros quadrados, ou seja, mas é um proprietário. Você tem o empreendedor, que não é necessariamente proprietário da terra, isso é muito comum, né? E você tem um outro elemento, que é o nosso assunto aqui hoje, que é o usuário, é o cidadão, é o consumidor disso tudo, que também faz parte do mercado imobiliário. Ele tem que ter um produto acessível para ele, porque senão ele vai morar no morro, senão ele vai morar em outra cidade, senão ele vai morar, enfim, não vai morar. Não é? Esse ponto de equilíbrio, que é disso que você está falando, é difícil. É difícil. A lei, já houve tempos em que se acreditava que a lei obrigava ao ponto de equilíbrio. Então, se seguir a lei, o ponto de equilíbrio já garantido. Mentira, não dá, porque a vida real é muito mais complexa do que a lei. Mas a lei não pode atrapalhar, ela tem que induzir, que é exatamente o que você falou. Então, tem como induzir que se eu fizer tal coisa em tal lugar, eu vou extrair daqui energias e possibilidades que vão financiar uma outra coisa em outro lugar? Isso é o que nós estamos atrás de encontrar, esse ponto de equilíbrio, digamos assim. Como foi colocado e mostrado por vocês, existe um ativo que é a natureza, que isso não dá para a gente construir. Não dá. Você me desculpa, se a gente destruir alguma coisa e quiser reproduzir, serão centenas de anos, talvez, para chegar naquilo que tem hoje aqui. Nós estamos como um quintal de todo mundo aqui, me parece, né? Tem um monte de gente aqui, e nós temos esse ativo. Eu acho que é natural a preservação desse ativo, às custas de um adensamento ou para gente mais para adensar a região. Por quê? Porque é incompatível, vamos dizer, essa conversa, esse diálogo. Tá assim. Não é? Porque senão eles vão ser esmagados por essa pressão que está vindo aqui. É isso. Então nós temos que ver o que as pessoas aqui querem. É isso. Né? Porque aí sim. E mais do que isso, sem dúvida nenhuma, e a partir daí também ver o que vai fazer com essa energia. Então, por exemplo, hoje de manhã, no finalzinho da manhã, até atrasou um pouco porque surgiu a discussão e eu vou já adiantar. Por exemplo, nós temos um enorme estoque de terra no Campo Limpo Paulista que tem qualidades ambientais muito boas. Isso é um ativo. Perfeito. Só que manter essa terra custa. Então, no plano diretor, a gente já tem a transferência do direito de construir, que bacana, não sei o quê. Mas vamos dizer que eu tenha aqui no cinturão verde, eu tenho a possibilidade de fazer um empreendimento imobiliário numa área X, que eu vou fazer 100 casas numa determinada gleba. Para a cidade, na linha do que você está falando, por exemplo, o que é mais interessante? Eu fazer 100 apartamentos em 2 prédios, vamos dizer, de 4 apartamentos por andar, de 12 andares, no mesmo terreno, ou eu fazer 96 casas no chão. Por isso que eu estou falando que densidade e verticalização a gente não pode discutir junto. Porque dependendo do lugar, por incrível que pareça, pode ser melhor fazer 2 prédios de 12 ou de 15 andares numa gleba onde iam caber 100 casas e você põe 100 apartamentos e aquilo lá. E aí você ainda pode exigir do cara que uma parte daquilo seja público. Exatamente. E ele ainda... Oi? Permeabilidade de solo, uso público, etc, etc. E ele ainda vai poder usar a transferência do direito de construir e falar o seguinte: olha, como eu estou preservando isso daqui, eu vou comercializar tantos 1000 metros quadrados de solo criado lá na área de urbanização consolidada, porque o cara ia ter que pagar a outorga e ele não paga porque ele comprou de mim.
Só que apareceram 2 prédios de 15 andares, de 14 andares. Aí você fala, nossa, tem prédio. Tá? Eu não estou dizendo que esse é o caminho. Então, mas o que a gente precisa estudar é essa possibilidade desse prédio existir nessa área. Exatamente. E o quanto isso vai interferir e o quanto vai ser compensado. Exatamente isso. Então, o que a gente precisa nessa discussão que nós estamos conversando hoje, e esse é o espírito da prefeitura, é assim, a gente não pode entrar na discussão com a discussão pronta, já definida. Eu sou contra prédio, eu sou contra conjunto habitacional, eu não quero pobre na cidade. Desculpa, vai ter prédio, vai ter conjunto habitacional e vai ter pobre. Se a gente guardar. Porque precisa é saber aonde que nós vamos colocar cada um deles. Agora, como vai ser essa conversa com a prefeitura? Porque veja bem, nós estamos tendo essa conversa. Não, aqui tudo bem. Mas depois, consolidado tudo isso, cada um vai ter sua realidade. Essa pontinha vai ter uma realidade, aqui vai ter outra, depois pode mudar daqui 5 anos. Não. Como é que essa pontinha conversa aqui com a prefeitura? Isso está no plano diretor e é esse o mapa que nós vamos desenhar. A lista de regra vai estar igual para todo mundo e vai valer por 10 anos. O acesso, eu falo, com quem? Porque ele tem uma porta aberta da prefeitura, eu cheguei a falar, você fala com ele, que ele vai te ajudar na tua pontinha aqui. E isso o plano diretor já está prevendo, que são os mecanismos de governança. Tem, por exemplo, tem todos os conselhos e tem uma coisa super importante que eles estão no plano diretor do Paulista, que é o sistema municipal de monitoramento e fiscalização. Esse sistema é inédito e, para a sorte do Campo Limpo Paulista, o governo do estado está implantando, está projetando o sistema de monitoramento da região metropolitana de Jundiaí, que vai ser piloto no estado inteiro. E o Campo Limpo está tentando fazer com que, dentro de Jundiaí, o projeto piloto seja aqui. Que exatamente Bem rasteiro, bem rasteiro. Não é isso? É falar isso. Todo mundo aqui de Campo Limpo sabe que Campo Limpo não tem área rural. Pergunto para você agora a partir de Campo Limpo tem área rural? Não, então. Ou tem uma área ambiental? Como é que a gente educa o povo? Porque eles vão perguntar isso para mim. Eles vão falar, mas tem área rural, Campo Limpo? São 2 situações diferentes. Você fala ambiental, a gente tem um monte. Rural no sentido de rural, ter agronegócio, não tem. Então, Na lei, se for na lei. a lei, mas pode ter. Pode ter. Pode ter. Então. O pessoal, por exemplo, nós vamos ter o zoneamento e nós vamos ter a área rural do pessoal do Armas Finas. Isso, Que é são a minha vizinha. produtores. Que é a minha vizinha, é o que eu quero Que fazer são também. produtores. Entendeu? Então, assim, nós vamos ter zonas, talvez não uma zona, mas áreas de algumas zonas que sejam cidades. Ou a gente chega à conclusão de que é melhor reintroduzir a zona rural no município. Por que não? Porque, veja, A zona é complicada. não, Não, uma área de zona, não, uma área não, mas a gente pode radicalizar, a gente pode dizer só que, olha, vamos reintroduzir zona rural no município. Só que é mais Por quê? Porque, não, enquanto estiver fazendo, não. Por quê? Porque o que acontece? Hoje, nós temos uma série de atividades econômicas que vão desde a agricultura, da permacultura, até a produção de energia e outras, que, por exemplo, nas áreas de encosta elevada ou nas áreas de preservação, simplesmente, eu posso dar atratividade comercial para essas áreas, por exemplo, que continuam sendo ambientalmente mais do que bem-vindas, e na medida em que eu dou atratividade comercial na própria lei, eu estou criando uma condição de preservação e de sustentação dessa. O resto é uma coisa insana, é uma loucura. Eu sou um louco. Você entendeu? O que eu estou fazendo hoje, eu estou achando como louco. É totalmente ridículo. Não, você entendeu? É ridículo, não tem cabimento. Lógico. E como é que eu fico? Graças a Deus eu consigo sustentar uma situação do meu bolso. Mas como é que fica isso? É isso que vai estar aqui na discussão. Essa área rural que você trouxe, a gente pode fazer, a gente
talvez tenha que pensar que a área rural pode englobar o agronegócio, que é um problema. Talvez para... Não, o agro... Mas eu penso, nós temos que parar esse pensamento. Não existe agro, existe o quê? O bom e o mal. Se a gente está discutindo certo e errado, Não, você trabalhar é com uma agrotóxico, moralidade. por exemplo, não pode? Mas é uma realidade. Então, para lá, deixa eu explicar uma coisa que talvez não esteja. Não, deixa eu explicar uma coisa que talvez não esteja claro. As outras... O que talvez não esteja claro, o que é importante é o seguinte: o que o zoneamento traz? O zoneamento ele diz o que pode fazer num determinado lugar e como pode fazer naquele determinado lugar. Então, por exemplo, vamos falar da zona rural, por hipótese. Vamos introduzir a zona rural e vamos dizer só que, por exemplo, na zona rural só pode, é isso, só pode, ela será uma zona rural, mas que só pode ser atividade rural baseado ou na agricultura orgânica, ou na permacultura, ou não sei o que, ou na agricultura de subsistência, etc. Ou seja, então o sujeito não pode vir plantar soja. Ah, eu tenho 400 mil metros quadrados, 500 mil metros quadrados, vou plantar soja. Não pode plantar soja. Agora, também por outro lado, a gente vai ser realista e entender o seguinte: o sujeito não vai vir necessariamente plantar soja aqui. Então, a gente garante num lado, ok, mas também por outro, temos que lembrar que, enfim, a realidade é mais ou menos essa. A prefeitura, no zoneamento de 2014 em São Paulo, por exemplo, nós foi reintroduzida a zona rural. Comentei isso hoje de manhã, sobretudo na zona sul, em volta das represas. Paralelamente, a prefeitura fez uma lei de que ela só pode comprar produtos orgânicos produzidos na zona rural da cidade de São Paulo. Portanto, ela nem precisou escrever que na zona rural da cidade de São Paulo só se produz orgânico. Qualquer sujeito que tem lá, sabe, pô, se eu tenho um cara que vai comprar de mim orgânico, eu vou plantar orgânico, né? Então, está garantido uma qualificação. As coisas têm que se falar e tem que estar garantido. Mas enfim, então o pedido são 20 para 5, até umas 5h10, vocês discutirem na mesa onde vocês entendem que cabe uma verticalização e onde vocês entendem que cabe um adensamento populacional. E não precisa ter consenso. Na verdade, é para as opiniões surgirem. Está vendo? Mas ainda assim, até nessa situação, uma compensação com áreas verdes, sociais ou atividades voltadas para então nem hoje. Então, mas a compensação não faz o contrário. Bem, veja. Hoje a prefeitura defende tudo. É o esquema. Aproveitando um lugar do eu sei, já nem pode. É igual aplicar o papiro lá, né? Se não segurasse ali, tem a parte da favela, tem a parte dos pés. Se não segurasse. Então, mas aí a compensação deles vai ser proporcional. Entendeu? Aí esse Essa questão, desculpa. Você criar a única coisa que é assim, tipo, você Falar em três tipos de verticalização. Uma coisa é verticalização até 4 ou 5 anos. Outra coisa é verticalização entre 8 e 5 e outra coisa é verticalização de 15 para 5. São 3 tipos. Qualquer um dos 3 tipos muda uma coisa fundamental, que é a área do ambiente. Esquece as questões técnicas, se vai aumentar trânsito, se não vai aumentar trânsito. O problema é o seguinte: você cresceu, você está habituado a chegar à cidade de um jeito. De repente, vão chegar ações em
vão demolir o quarteirão inteiro e vão fazer o prédio. Isso está acontecendo hoje em São Paulo. Não só em São Paulo, em várias cidades grandes, isso está acontecendo. Em São Paulo, por exemplo, foi o bairro de Pinheiro, demolido mais da metade do bairro. Inclusive prédios que já tinham 10, 12 andares estão sendo demolidos para fazer prédios de 35. Muito bem. O que a gente está fazendo essa trabalho com a Associação Próprio de Moradores? O que os moradores mais estão indignados lá em Pinheiro é que eles perderam a ligação emocional, vivencial com o bairro. Porque eu, inclusive, por acaso, sou pinheirense, não moro mais lá. O senhor deve ter 3 mil. Os lugares onde eu comércio, joguei bola, namorei, joguei pedra de graça, não existem mais. Então, o que acontece? O zoneamento, a hora que eles falam ou não, que você pode fazer, por exemplo, um prédio de 8 andares, como é que vai acontecer? O mercado imobiliário, eu acho que se houver comunidade, apartamento, serviço, loja, ele vai entrar 1, 2, 3, 4, 5, 7 lotes, vai demolir, mas é prédio. Que é um posto de caminhão ali, ok? Muito bem. O que a cidade vai ter que resolver? E esse prédio pode ser muito bem projetado. Então, eu quero dizer assim, de serviço, a parte técnica ele resolve. Não, tá, mas a cidade ou seja, a cidade acha interessante permitir que se faça a demolição de vastas áreas mas temos meio quarteirão para surgir prédios mais altos. Então a discussão não é só técnica do ponto de vista, mas é emocional também. A gente tem que ouvir as pessoas. De repente as pessoas vão dizer, não, tudo bem, esse centro não é tão significativo para o imaginário da sociedade. Mas é que depois em geral não é assim, mas já o adensamento você é assim, tratar com vários populares ou mais populares, entendeu? Na cidade, e hoje ou faz uma cidade, já que vocês são tem várias casas sobradas. É mais fácil você. Deus pode arrumar. Mas não tem. Deixa o negócio assim. Uma infraestrutura média, boa. Porque assim, se você não faz essa parte de orientação, eu posso fazer um zoneamento que permite uma verticalização relativa ou um adensamento do lado de modo a ter mais pessoas potencialmente morando, onde eu já tenho uma boa parte da infraestrutura utilizada. Isso significa, por exemplo, permitir que onde só pode sobrar, eu possa fazer jardim de qualquer cidade. Algumas cidades do interior, São Paulo, como Ribeirão Preto, por exemplo, e no Paraná, Londrina, Maringá, fizeram isso, ou seja, elas pegaram o bairro, mudaram o zoneamento, eu mesmo projetei em Ribeirão Preto, tinha 2 casas o sujeito, que não precisa uma grande construtora. O sujeito tem lá um vizinho, ele vai lá, tem uma casa dele, ele compra o vizinho, ele faz um jardim, só que assim, são 2 andares, só até o pavimento de cima, ou seja, sobrado, só que são 4 apartamentos. Então, tipo assim, 2 dias, 2 lotes, então onde tinha 2 casas, agora tem 4. Você dobrou a densidade. Então você pega o bairro, por exemplo. Se você dobra a capacidade de oferta, você está subindo 2 andares, 3 andares. Você já passou nos outros às 5h30 da tarde? Passou não, porque você ficou 3 horas só passando só, Zé.